Sejam bem-vindos, nós estamos aqui nesse primeiro vídeo sobre o perguntão. Nós vamos tentar responder 20 das 706 perguntas que nós encontramos aqui nesse compilado da Receita Federal. Legal? Quadro societário, olha só, contribuinte que participou do quadro societário de sociedade anônima ou que participou de alguma associação ou cooperativa, por exemplo. Também é obrigado a entregar a declaração? Não, não em regra, mas se essa pessoa se enquadrou em qualquer outra daquelas hipóteses, assim como na pergunta anterior agora, essa pessoa fica sim obrigada a entregar a declaração do imposto de renda. Então vamos lá. Pergunta 5. Contribuinte que constou como responsável perante a Secretaria da Receita Federal por CNPJ de associação ou até por outro CPF, por dependente, essa pessoa precisa declarar o imposto de renda? Não é obrigada, a não ser que esteja em alguma daquelas hipóteses que nós citamos lá atrás. Ou seja, a pessoa ganhou mais de quase 29 mil reais de rendimentos tributáveis, ou trabalhando para pessoas físicas, ou trabalhando para uma empresa, ou sendo servidor público. A pessoa teve mais de 300 mil reais de patrimônio, a pessoa comprou e vendeu um imóvel e teve ganho de capital, ou eventualmente conseguiu utilizar aquela isenção do imposto de renda pela compra e venda de imóveis. Nesses casos ela precisa declarar. Mais uma vez, não é só por ser responsável de uma associação ou ser sócio de uma empresa que ela precisa necessariamente entregar a declaração de imposto de renda. Ou melhor, isso não significa que ela esteja obrigada a entregar a declaração. Existe limite de idade para obrigatoriedade ou dispensa da apresentação da declaração? Se a pessoa for muito nova, a pessoa é um bebê, ou a pessoa tem uma idade muito avançada, isso influencia na obrigatoriedade da declaração? Mais uma vez, não. O que influencia são aquelas características, aquelas condições que a gente detalhou agora na pergunta 1. O que acontece quando uma pessoa, por exemplo, é muito nova ou é muito idosa, é que uma pessoa responsável por ela vai fazer isso. Para o idoso, muitas vezes, ele vai conseguir, ele pode pedir ajuda, mas para uma criança, por exemplo, um bebê que pode ter recebido uma herança, alguma coisa nesse sentido, os seus tutores é que vão fazer, quem for o responsável tributário, vai fazer a declaração por esse contribuinte mirim. Legal? Estamos aqui na pergunta 7 agora. Para a verificação da obrigatoriedade da apresentação, qual é o critério a ser utilizado para avaliar os bens e direitos no caso do contribuinte? O que está perguntando aqui? Quando a Receita Federal se deparar com algum bem, com a compra e venda desse bem, qual que é o critério para saber quanto que ela pagou? É o custo de aquisição. Então, na compra de um imóvel, por exemplo, você tem vários custos, além da compra efetivamente do imóvel, você tem vários custos que vão se desenrolar ali para você conseguir efetivamente comprar e para vender também. Então, custos de corretagem, por exemplo, são despesas dedutíveis que nós consideramos, são despesas que entram ali no custo de aquisição, na verdade, e que compõem esse preço total para fins de avaliar o quanto a pessoa realmente ganhou no momento da venda. Tudo bem? O que é interessante? Que até 1995 os valores eram atualizados. Então vamos supor que você comprou um imóvel em 1990. Até 1995 você teve uma atualização desse imóvel. A partir de 95 isso não é mais considerado. Felipe, isso é bom ou é ruim? Pensa o seguinte, se você comprava um imóvel em 1990 até 95, você comprou por 100 mil, por exemplo, e passou por uma atualização de 10 mil reais, quer dizer que aquele valor que o custo de aquisição, ele não seria considerado como 100 mil, mas considerado como 110 mil. E no momento da venda, se você vendeu o imóvel por 150, quer dizer que você não pagaria imposto por 50 mil, pagaria por 40 mil reais. Ah, bom, Felipe, mas então você está me dizendo que de 95 para cá nós estamos sofrendo prejuízo, porque eu comprei uma casa por 100 mil em 1996 e até hoje ela não sofreu não passou por nenhuma atualização. Ou seja, mais de 20, 30 anos depois, a casa continua com o valor
curto, o valor pequeno que é considerado lá em 1996, então 96, nós temos 2006, 2016, quase 2026, quase 30 anos. Então, o que acontece? Porque se eu paguei 100 mil e eu vou vender a casa por R$1 milhão hoje, quer dizer que eu vou ter considerado R$900 mil de ganho de capital. Isso é um valor muito alto, não pode ter uma atualização desse valor de 96 até hoje, e teoricamente a gente não pode, pelo que a lei determina, porém existem, quando esses imóveis são mais antigos, existem fatores de redução desses custos de aquisição. Então, a Receita Federal ela compreende que o valor da casa comprado lá em 1996 não é a mesma coisa dos valores hoje, e o que é feito dentro do sistema chamado GCAP, no momento de informar aqueles rendimentos que você ganhou e o imposto que você deveria pagar, o próprio sistema lança ali os fatores de redução, e com isso você não vai pagar imposto, teoricamente, sobre essa diferença de R$900 mil nesse caso. Você vai pagar com o fator de redução, você vai ter uma redução também do imposto que vai ser pago nesse sentido. Felipe, muito complicado. Não se preocupa, se você teve uma compra e venda de casa antiga, no momento de fazer o ganho de capital através do sistema GCAP, você vai conseguir apurar direitinho quanto de imposto tem que pagar e vai ver que tem sim uma redução. Tudo bem? Pergunta 8. A posse ou propriedade de bens e direitos relativos à atividade rural de valor superior a R$300 mil, exceto terra nua, obriga o contribuinte a apresentar a declaração de imposto de renda? E aí, olha só que interessante, a gente acabou de falar que teoricamente, a obrigatoriedade de entregar a declaração de imposto de renda, ela independe, nesse caso dos R$300 mil de patrimônio, independe de qual patrimônio seja. Porém, a própria Receita Federal diz aqui que quando se trata de questões de atividade rural, você não vai considerar máquinas, não vai considerar animais, que são os semoventes, não vai considerar a safra em estoque, nada disso vai ser considerado nesse valor dos R$300 mil. Então, vamos supor que você ganhou ali R$100 mil dentro do ano com a sua atividade rural. Só que somando o trator, somando os animais que tenha na fazenda, você eventualmente tem R$400 mil de patrimônio. Esse valor de R$400 mil, por mais que seja acima daquele limite de R$300 mil, não vai ser considerado para fins da obrigatoriedade de entrega da declaração, e você não vai estar obrigado a entregar a declaração só por esse fator. Tudo bem? Pergunta 9. O contribuinte deve apresentar uma declaração de ajuste anual para cada fonte pagadora dos rendimentos? Ou seja, você trabalhou para uma empresa, também trabalhou para uma empresa, trabalhou para outra empresa no mesmo período, ou trabalhou para mais de uma empresa dentro do ano. Você precisa entregar uma declaração para cada uma dessas empresas ou para cada uma dessas fontes pagadoras? Não, você entrega uma declaração com todas as informações ali. Cada empresa vai fornecer um informe de rendimentos. Esses informes vão ter todos os dados necessários de rendimentos e de impostos pagos, vão ser lançados ali como itens dentro de uma ficha da declaração de imposto de renda, e com isso você não precisa entregar mais de uma, vai entregar uma declaração só com todas as informações. Pergunta 10. A caderneta de poupança superior a R$300 mil. Nesse caso, isso obriga a pessoa a entregar a declaração de imposto de renda? No caso de dependente, e aí o que acontece é que o dependente, se ele tem R$300 mil, ele fica obrigado a entregar. O que você vai fazer? Vai colocar ele na sua declaração de imposto de renda e vai informar que ele tem esses valores de R$300 mil. Sim, olha só o que está escrito aqui. Está obrigado, vamos de novo, está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual o contribuinte que teve posse ou propriedade de valor acima de R$300 mil. Portanto, o titular da caderneta de poupança, no caso o dependente, que é o filho ou a filha, está obrigado a declarar. Então, fica dispensada, olha só que coisa. Vamos lá. Fica dispensada de apresentar a declaração de ajuste anual a pessoa, ou seja, o dependente aqui,
que, embora se enquadre com a obrigatoriedade, consta como dependente. Ou seja, se o seu filho, você colocou dinheiro na conta dele, na caderneta de poupança, mais de 300 mil reais, e o seu filho tem a obrigatoriedade de entregar, como ele consta como dependente na sua declaração, ele não fica obrigado a entregar essa declaração. Tudo bem? Vamos lá. Pergunta 9. Com a doença grave, contribuinte com doença grave está desobrigado de apresentar a declaração de imposto de renda? E a resposta é não. A mera situação de doença grave não é suficiente para afastar a obrigatoriedade de entregar a declaração. Veja só que nós temos, por exemplo, casos de pessoas aposentadas ou pensionistas ou reformados do serviço militar. Essas pessoas com doenças graves, elas têm direito a uma isenção de imposto de renda muito importante. Elas não pagam imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. E aí, essas pessoas recebem um dinheiro às vezes alto, elas precisam, se enquadradas em cada uma daquelas hipóteses, em uma só daquelas hipóteses da pergunta 1, mais uma vez, a pessoa recebeu mais de 30 mil reais de rendimentos tributáveis, nesse caso a gente não vai ter, mas a pessoa tem mais de 300 mil reais de patrimônio, ou a pessoa teve uma compra e venda da Bolsa de Valores, teve ganho de capital, naquelas hipóteses, mesmo que a pessoa tenha uma condição de doença grave, ela fica obrigada sim a entregar a declaração de imposto de renda. Tudo bem? Vamos lá. Pergunta 12. O que se considera como opção pelo desconto simplificado? E aí a gente vai entrar numa outra questão agora bem importante da declaração especificamente, não simplesmente do imposto, mas de como entregar essa declaração. No momento que você abre o sistema de declaração do imposto de renda, você vai ver que existem duas hipóteses de apuração do imposto: pelo desconto simplificado ou pelas despesas legais, que a gente chama de declaração completa. No desconto simplificado, independente do valor que você ganhou como rendas tributáveis, você vai ter uma presunção de desconto, ou seja, vai ter uma dedução, que já vai estar definida antes mesmo de você fazer a sua declaração. Essa dedução ela é de 20%, limitada a R$ 16.754. O que isso significa? Se você ganhou R$ 100 mil de rendimentos tributáveis, 20% seria um desconto de R$ 20 mil, mas existe um limite de 16.754. Ou seja, você ultrapassou, esses 20% ultrapassaram os 16 mil, portanto, chegou nesse limite, você vai ter ali 100 mil reais menos 16.754,34, e esse valor que sobrar é que vai ser a base de cálculo do imposto. Tudo bem? Isso é a declaração simplificada, com o desconto simplificado. Por outro lado, nós temos a declaração pelas deduções legais, ou a declaração completa, como nós chamamos. Essa declaração completa, você vai pegar todas as despesas dedutíveis que são consideradas pela Receita Federal, então gastos médicos ou gastos com instrução, por exemplo, e esses valores todos eles vão reduzir a base de cálculo do imposto. Então, se você ganhou 100 mil reais, mas você teve 20 mil reais de despesas dedutíveis, o que vai acontecer é que você vai poder deduzir 20 mil reais desse valor de 100 mil e vai pagar imposto em cima de 80 mil reais. E isso traz um benefício muito grande, principalmente para pessoas que se aproveitam das despesas médicas e também de uma cereja do bolo, que eu costumo chamar, que é a previdência privada, porque a previdência privada traz um benefício fiscal. É um valor que é dedutível, tem um limite, mas ela é dedutível do imposto de renda. Então, o valor que você aplica na previdência privada, dependendo da forma que é colocada lá, você consegue reduzir a quantidade de imposto que você vai pagar e ter uma restituição muito boa, que é, inclusive, uma das coisas que a gente ensina no curso Método Restituição Premium. Pergunta 13. Um cônjuge ou companheiro que apresenta declaração utilizando deduções legais pode incluir um dependente comum, ou seja, um filho que seja do seu cônjuge também, que apresentou declaração utilizando desconto simplificado. Então, olha só, nós temos a situação aqui de um pai, uma mãe, dois pais, que vão
Um vai entregar a declaração pelo modelo completo, pelas deduções legais, e outro cônjuge vai entregar a declaração pelo desconto simplificado, que eu acabei de explicar. Só que o cônjuge 1 vai colocar o filho como dependente. Isso é possível? É possível, sem problemas. Por mais que seja um dependente comum, você vai escolher em qual das duas declarações vai incluir esse dependente e aí não vai haver problema nenhum. O que for declarado por um não vai atrapalhar no que for declarado pelo outro cônjuge. Tudo bem? Pergunta 14. Quem pode optar pelo desconto simplificado? Qualquer contribuinte. A questão é que no momento de entregar a declaração de imposto de renda, você vai poder ali mesmo saber se vale mais a pena entregar pelo desconto simplificado ou pelo desconto pelas deduções legais. Ok? Pergunta 15. O contribuinte que possui mais de uma fonte pagadora pode optar pelo desconto simplificado? Também sem problema nenhum. O número de fontes de pagamento não vai influenciar se a pessoa fica obrigada ou não a entregar pelo desconto simplificado. Tudo bem? Ela tem a liberdade para escolher isso. Vamos lá. Pergunta 16. Ok. Pergunta 16. O contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual e obteve receita da atividade rural, mas com resultado negativo, pode optar pelo desconto simplificado? Mais uma vez, não tem nenhum tipo de impedimento para esse caso. Pergunta 16. Pergunta 17. O contribuinte que optar pelo desconto simplificado deve preencher as fichas de pagamentos efetuados e doações efetuadas? Esse ponto é bem interessante. Olha só. Uma pessoa que escolheu entregar a declaração pelo desconto simplificado, ela não vai ter benefícios, vamos dizer assim, de deduções legais, deduções de despesas dedutíveis que eventualmente tenha com médicos, com psicólogos, com advogados ou até mesmo com a previdência privada. Tudo bem. Só que isso muitas vezes faz a pessoa pensar que se isso não vai influenciar no quanto eu vou restituir de imposto de renda, então eu não vou colocar informação. Não preciso colocar informação de médico, advogado, ou seja lá o que for, que eu contratei durante o ano. Eu não preciso colocar essa informação na minha declaração de imposto de renda. E a lei não diz isso. A lei diz, na verdade, que não colocar a informação de um médico que você pagou, ou de um advogado, ou até mesmo da previdência privada, todos esses valores, se você não colocá-los na declaração de imposto de renda, esses valores eles podem gerar uma multa de 20% pelo valor não declarado. O que isso significa? Você fez uma cirurgia de 10 mil reais e você não informou essa cirurgia na sua declaração de ajuste anual. O que acontece é que a Receita Federal, descobrindo que você fez isso, ela pode te cobrar uma multa de 20%, que no caso aqui vai ser de 2 mil reais, simplesmente por você não ter colocado essas informações na declaração de ajuste anual. Então, são informações muito importantes de serem colocadas lá. A declaração ela exige que você coloque as informações da maneira mais completa possível lá dentro. Nós temos uma obrigação de entregar as informações de forma mais transparente e mais completas possível para a Receita Federal. Pergunta 18, estamos acabando. Desconto simplificado substitui a parcela de isenção referente a rendimentos de aposentadoria recebidos pelo contribuinte acima de 65 anos? O idoso, a pessoa idosa, ela recebe os rendimentos da aposentadoria dela. Até os 65 anos, ela tem a isenção como qualquer outra pessoa, que no caso, até pouco tempo atrás, era de até R$ 1.900. Na verdade, não era uma isenção, na verdade, a alíquota é zero, ou seja, até R$ 1.900 nenhuma pessoa no Brasil paga imposto de renda, tudo bem. Acima de 65 anos, o aposentado tem uma isenção que é da mesma quantia que nós temos na tabela progressiva, ou seja, se até R$ 1.900 a pessoa não pagava imposto de renda, essa pessoa com 65 anos agora ela passa a ter mais R$ 1.900 de isenção mesmo. E esse valor ele tem que ser lançado lá na declaração de ajuste anual numa ficha muito específica.
numa ficha que vai falar dos rendimentos que são isentos de imposto de renda. Então, a pessoa, por mais que ela tenha esses rendimentos isentos, ela não fica desobrigada de informá-los lá na declaração de ajuste anual. Uma coisa não substitui a outra. É isso que a Receita está dizendo aqui. E o desconto simplificado, olha só, vai dizer aqui que ele aplica-se apenas aos rendimentos tributáveis e substitui as deduções legais cabíveis. Ou seja, nós temos ali aquelas deduções de 20% com um limite de R$ 16.754, o que vai acontecer? Esse valor ele vai ser aplicado sim, mas ele é aplicado nos rendimentos tributáveis e o rendimento que é isento de imposto de renda, ele vai ficar lá dentro da ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Legal? Aqui nós temos a pergunta 19. O contribuinte que optar pelo desconto simplificado pode excluir os honorários advocatícios pagos referentes a rendimentos recebidos acumuladamente? O que é isso? Uma pessoa que tem um processo trabalhista ou que tem um processo previdenciário, por exemplo, muitas vezes ela recebe valores de meses que ela estava esperando, de muitos meses, às vezes até de um ano. E esses valores eles são considerados recebidos acumuladamente. No momento que a pessoa recebe isso, ela tem que pagar um honorário para o advogado. O que se está dizendo aqui é que, apesar de, quando você tem o desconto simplificado, você não poder utilizar despesas dedutíveis, nesse caso aqui é possível sim o contribuinte deduzir, mesmo que ela faça, esse contribuinte apresente a declaração de ajuste anual com o desconto simplificado, essa pessoa vai poder sim deduzir a quantia de imposto de honorários que ela pagou para o advogado dos rendimentos recebidos acumuladamente, ou seja, todos aqueles meses que ela recebeu do processo trabalhista ou previdenciário, por exemplo. Tudo bem? E aí, a pergunta 20 para finalizar hoje, o contribuinte que optar pelo desconto simplificado pode excluir as despesas com condomínio, taxa, impostos em relação aos aluguéis recebidos? E também, da mesma forma que nós temos aqui agora os rendimentos recebidos de forma acumulada, você pode deduzir a parcela que foi paga como honorários para o advogado. Aqui, em relação aos aluguéis, é a mesma coisa. Você pode sim deduzir essas parcelas de taxas, impostos, todos esses detalhes. Você pode deduzir isso dos seus aluguéis para que esse rendimento seja tributado, descontado das despesas que você teve. Legal? Fizemos aqui hoje um batidão de 20 perguntas das mais de 700 questões que tem no Perguntão, que nós temos no Perguntão, e nós vamos tentar passar por todas elas nos próximos dias, semanas, até o período de entrega efetivamente da declaração de ajuste anual. Legal? Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Fico esperando o retorno sobre o que vocês acharam, sobre quais são as dúvidas que vocês podem eventualmente ter ainda. É isso aí. Um forte abraço.